Tá demorando? Eu posso ir falando depois. Qual é a ideia, né? Mostrar as fotos para as pessoas verem a realidade lá, do trabalho nosso. Eu queria passar esse videozinho da Ionete, entendeu? Mas eu vou falar algumas coisas antes ali, pelo menos uns 10, 20 minutos falando aqui. Quer esperar um pouquinho aí para... Vai ficar aqui também? Ih, rapaz, deixa eu pegar um negócio aqui rápido. Esther, tem uma caixinha no final Uno com os livros, pega ela para mim, aquela em grande opção. Vem. E aí? Tá conseguindo progredir aí, não? Vou começar, cara. Hein? Vou começar. Vê se consegue reproduzir. Irmãos, boa tarde. Vamos começar aqui a nossa oficina, tá? Uma hora aqui de bate-papo, uma conversa bem palatável, bem light aqui. Sou o Hélio Reis, eu sou o líder de missão dessa igreja, líder de missões, e sou líder da Agência Missionária Radar. A gente está tendo aqui o privilégio de recebê-los, né? Receber aí a galerinha do ID Jovem. Há um tempo atrás, a gente sonhou com esse momento, né? Momento que a gente pudesse realizar conferência aqui na nossa igreja, aqui na nossa cidade. Esse desejo veio, né, de uma participação nossa, né, lá no Rio de Janeiro, lá na ADEP, Assembleia de Deus de Pilares. A gente foi participar ano passado da conferência lá e a gente saiu de lá encantado com o que a gente viu, né? Ter o prazer ali de ouvir, né, missionários, pessoas que estão lá no campo, né? E essa galera aí que está metendo a mão no arado, e é prazeroso. Vocês perceberam isso aqui, né, na fala do pastor Antônio. É prazeroso a gente ouvir, né, de uma pessoa que está ali no front, no campo de batalha, no cotidiano, no dia a dia, vivendo o evangelho, encarando os desafios, superando os desafios, mas sendo instrumento de Deus, né, nos seus campos missionários. Então a gente chegou lá de Pilares com essa motivação, né, e eu aproveitei ao máximo possível. A gente saiu daqui no sábado, o meu desejo seria participar, né, sábado e domingo, mas por conta aí de algumas interferências, eu só consegui ficar no sábado. Na ocasião foi eu, o pastor Leonardo, Dantas, a Valentina e tinha outra pessoa, não me lembro. Mas aí o Alexandre, né, começou a cobrar a presença do pai. O Alexandre é especial, né, e a gente teve que retornar. Mas em um dia eu saí de lá, assim, maravilhado, cheio, né, de aprendizado. E eu aproveitei o máximo possível. Cada fala, cada pessoa que ia ali falar, né, e aí no intervalo eu me aproximava e queria saber mais, né?
queria, né, beber mais da fonte, e assim, a gente saiu de lá à noite com essa percepção de que faltou alguma coisa, né? A gente precisava ficar todo final de semana. E aí eu vi conversando com o pastor Leonardo, não, a gente vai fazer o contato lá com o ID, e a gente vai trazer a conferência para Araruama, né? E graças a Deus a gente conseguiu, né, receber aí o ID, receber Tiago, vindo lá do Espírito Santo, pastor Manuel. À noite, né, a gente vai receber a Flávia, né, vai ser assim, bênção também. Eu ouvi a Flávia no sábado de manhã lá, aquele dia, meu Deus do céu, sair de lá assim, né, é muita coisa, é muita experiência, a gente ouvir uma pessoa que está ali, né, abraçada com essa causa, é bom demais, tá? Eu vou conversar com vocês, né, sobre as comunidades ribeirinhas, sobre um projeto nosso, tá? Isso nasceu há 3 anos, e a gente chegou ali no Rio Solimões em 2012, tá? Nós fomos desafiados por um grupo do Rio de Janeiro a formar uma equipe nossa, tá? E a gente formou uma equipe, pessoas aqui da PIB da Vila Capri, mas também gente do Rio de Janeiro, de outras igrejas, e a gente foi para aquele lugar, né? E começamos né, você estava presente, né, naquela experiência nossa, e a gente chegou ali em Manaus, né, não sei quantos conhecem aí no estado do Amazonas, né? Não sei quantos conhecem lá a Amazônia em si. É diferente, né? Não é diferente? É muito diferente, tá? É um desafio. O clima é quente, né? A gente ficou em um lugar, né, que é o Rio Solimões. O Rio Negro não tanto, né? Vocês estão no Rio Negro, é tranquilo, né? Mas no Rio Solimões, a gente tem que conviver ali com insetos, né? Com mosquito, carapanã, mosca. E a nossa chegada, a nossa experiência lá, né, nessa primeira caravana missionária em 2012, foi Deus levando a gente para um lugar, né, em que a equipe toda, né, poucas pessoas conheciam, mas para a gente foi, assim, conhecer uma realidade muito diferente, né? Mas vocês já ouviram aqui o pastor Antônio, também agora pela manhã, né? A obra não é nossa, né? É o Senhor da Seara. Eu sou militar, né? Então eu não tenho dificuldade nenhuma em cumprir ordem, não é isso? A gente fala o seguinte: manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? E a ordem né, ide. E a gente foi para lá, né? Entendedores de que a gente está ali para cumprir a missão, né, Thaís? A gente foi cumprir a missão. E, irmãos, no último dia, nós ficamos em uma comunidade, lá no Rio Solimões, né? Lá no Cuia, ficamos ali na base com Moisés, fizemos um trabalho ali, e no último dia, Moisés falou assim com a gente: tem uma comunidade no afluente do Solimões, que é o Rio Iauara, tem uma comunidade e eu gostaria de passar lá, né? Já no último dia, e a gente demandou do Solimões para o Iauara pela manhã, né? Então a gente chegou lá no Iauara, já era 10 da manhã, e a gente tinha um voo de retorno no outro dia, e a gente precisava viajar na tarde daquele dia que a gente chegou, para chegar pela manhã no outro dia e fazer o nosso voo de retorno, de volta. E a gente, não, tudo bem, a gente vai lá e investe essas poucas horas nesse lugar. E a gente chegou lá, quando a gente chegou nesse lugar, nessa comunidade do Flamenguinho, e quando a gente abarrancou com a nossa embarcação, chegamos na comunidade e abarrancamos. E aí chegou uma pessoa, né, que recebeu a gente lá. Essa senhora, ela é agente comunitária de saúde, vocês vão conhecê-la aqui daqui a pouco, né? E essa pessoa entrou num barco, já era 10 da manhã, e ela chegou lá, assim, muito eufórica, né, emotiva, e falou assim pra gente, né, Thaís? Vocês estão chegando aqui como resposta de oração. Há 13 anos a gente não recebe ajuda do governo, a gente não recebe missionário nesse lugar, e a gente aí contou para nós, né, que eles oraram lá, teve uma revelação, Deus revelou que a gente fosse chegar naquele lugar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, às vezes a gente
mesmo percebendo, né, Deus orientando, Deus dando o norte, mostrando para onde a gente deve caminhar, às vezes a gente começa a duvidar e se questionar, mas por que tal lugar? Né? E eu estou falando isso porque essa interrogação do tamanho do Cristo Redentor estava na minha cabeça. Né? E ela foi potencializada por outras pessoas nossas, de convivência aqui da igreja, não é? Falando de 2012, que chegaram e falaram assim, as pessoas fazem uma conta rápida, né? Você vai investir tantos R$1.000 para ir para lá, se a gente tem aqui, nós temos um trabalho missionário aqui no Antigo Lixão, em Monte Belo, a gente tem no 15 de novembro, né, e tem outros, né, outras frentes missionárias. Se a gente for pôr isso na balança, se a gente for converter isso em cifras, né, de uma forma muito racional, a gente vai, peraí, se eu for investir na Amazônia nisso, eu posso investir aqui, né? Ocorre que essa decisão não é nossa. A decisão não é minha, não é de vocês, não é? Se eu pudesse, eu tive no sertão esse ano, né? Eu gosto do Nordeste, eu vivi no Nordeste, morei no Nordeste. Todas as vezes que eu posso, eu vou no Nordeste. Se eu tivesse essa autoridade, né, num bate-papo com Deus, eu diria, manda para lá, para Pernambuco, eu gosto. Porque no sertão, 6 horas, dá uma fugidinha. Chega lá em Porto de Galinhas, não, 5 horas de viagem, vai chegar lá em Tamandaré, não é? Coqueiros, que é os lugares que eu gosto de frequentar. Só que eu não tenho essa autoridade. Essa decisão não é minha, não é mesmo? A decisão é do Senhor, não é? E vamos lá, irmãos, na Amazônia não dá para fazer isso, né? Deu na cabeça, não, eu vou viajar aqui 5 horas e vou estar num lugar mais tranquilo, né? No litoral, não, lá não. Tá? As comunidades que a gente tem trabalhado naquele lugar, elas ficam em torno de 16, 17 horas do Cais de Manaus. Tá? A gente embarca no Cais de Manaus e a gente demanda essas comunidades, né? Normalmente a gente suspende, a gente desatraca de Manaus no pôr do sol, 17, 18 horas, e a gente vai chegar de manhã na comunidade, né? Navegando à noite. E o investimento disso não é barato, né? Porque o aluguel de um barco, com todas as suas despesas, né? com combustível, com alimentação, com os marinheiros, com tudo isso, né? Isso aí é um investimento financeiro que me leva, se eu tivesse essa autoridade, a não fazer a opção, né, de ir para um lugar desse, né? Entretanto, eu acabei de falar aqui, né, que essa decisão não é nossa. Eu queria que vocês lessem comigo 2 textos, tá? Primeiro, vou pedir para alguém abrir, tá? Mateus 16, 16 e 18. Depois eu vou ler, queria que vocês lessem Romanos 1, 16. E aí a gente lê esse texto e eu retorno, tá, a experiência lá chegando no Flamenguinho. Quem achou Mateus pode ler. Mateus 16, 16 e 18. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pois também eu te digo, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Ok? 16 e 18? Certo? Amém? Acompanharam? Conseguiram acompanhar a leitura do texto? Bom, conseguiu lá, Dantas? Tudo certo? Tranquilo? Esse texto, ele está dentro de um contexto maior, né? Em que Jesus estava convivendo em um lugar e as pessoas começavam a questionar, né, sobre quem era Jesus. Cada um tinha a sua ideia, né? Profeta, sei o que, tá? Aí Jesus se dirige aos seus discípulos, né, e quer saber deles, né, qual é a visão, o que eles pensam na cabeça daqueles homens, quem era Jesus, né? E aí a gente acompanha essa resposta de Pedro. O que Pedro diz é o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí a gente já ouviu agora pela manhã, né, Tiago falando, comentou inclusive esse texto, né, e Jesus olha para
Pedro e fala para ele, ó, você não está falando de você mesmo, está revelando de si mesmo, da carne e do sangue, né? Mas é o Espírito Santo que está falando por você. E ele, o segundo versículo, né, Jesus olha para aquele homem e diz o seguinte, sobre esta declaração, né, sobre essa afirmação, sobre essas palavras, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. É isso que ele diz. O que a gente entende desse texto? E aí eu vou, né, continuar dizendo o que movimenta a gente, o que movimenta essa igreja a sair de Araruama e chegar lá no sertão, chegar lá na Amazônia, e a gente entender que Deus também está levando a gente para o outro lado do oceano. A declaração aqui, a gente percebe que o que Jesus fala é o seguinte, aquele momento embrionário da igreja, ele fala o que é a igreja, né? E certa vez eu vi uma pessoa tentando definir a igreja dele, né? E falou assim, a minha igreja é uma igreja teológica, não é uma igreja missional, né? Eu tenho dificuldade de entender isso, e hoje eu ouvi aqui a pregação do Tiago, né? Irmãos, não existe igreja teológica, igreja é igreja, não é mesmo? Igreja é igreja, chamada para fora, então a igreja, né, já tem a missão de pregar o evangelho. E Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo diz o seguinte, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O que Paulo está falando e o que Jesus fala sobre a igreja? Paulo fala o seguinte, o evangelho mudou a minha vida, né? Mudou completamente a minha vida. Um homem religioso, tinha o seu status social, mas quando ele encontrou com Jesus, ele caiu literalmente do cavalo. Ele caiu do cavalo, não é mesmo? Ele ia para Damasco e Jesus transforma a vida de Paulo. E ele fala assim, eu não me acovardo, eu não fico quieto, eu não vou ficar retraído, eu não vou guardar o evangelho para mim, eu tenho que avançar com o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Então, a igreja é isso, a igreja avança, a igreja caminha, a igreja vai para frente de batalha, não é? Porque as portas do inferno não podem prevalecer. Irmãos, quando a gente chega numa comunidade dessa, a gente está lidando com pessoas aprisionadas, pessoas amarradas, pessoas algemadas, pessoas por trás das grades, por trás das grades da prostituição, amarradas pela religiosidade, presas pelo pecado, e a igreja chega e arrebenta essas amarras. A igreja chega e abre essas portas não prevalecem. Então a igreja é isso, a igreja é essa, é a igreja que caminha, que avança, e aí aquela interrogação do tamanho do Cristo Redentor, né, que eu falei que a gente sai daqui, a gente, quando chega no lugar desse e ouve uma pessoa dizer assim, olha, a gente não recebe missionários, nós aqui não ouvimos do Evangelho há quase 15 anos. A gente está chegando diante de fortaleza do inferno, pessoas amarradas, algemadas, e ali chega a luz, ali chega o Evangelho para mudar a realidade daquela gente. Irmãos, nós ficamos nessa comunidade poucas horas, porque a gente precisava demandar o porto de Manaus à tarde, não é? Você lembra? Aí a gente tinha que desembarcar toda aquela logística, todo aquele material. Era cadeira de dentista pesada dessa, material do médico. Aonde é que vai atender? Ah, embaixo da árvore, naquele lugar. Ah, mas ali não tem assoalho, tem que tomar cuidado para não cair. A gente começou a fazer movimentar aquela logística. E aí a gente conseguiu resolver isso quase na hora do almoço, não é mesmo? E o que a gente fez? Vamos lá. Começou a chegar gente, né? Vamos atender aqui a carência médica, carência, né, de odontologia, vamos formar aqui as crianças, vamos contar história, vamos nos aproximar, vamos construir, né, pontes aqui, vamos abrir portas, vamos construir relacionamentos, mas o tempo era pouco, e a gente precisava também de chegar nas casas. E aí, irmãos, lá na Amazônia, a gente não tem uma rua com várias casas, né? A gente desce de galocha, de boot, passa pelo meio da lama, sobe numa tábua e aí consegue terreno firme. Opa, tem uma casa ali, a gente chega na casa, bate palma, nós estamos aqui com o pessoal aqui, dentista médico, se aproxima, conversa, e dali você vê um caminho
Opa, deve ter uma casa. Aí começa a andar no caminho, depois de um monte de mato tem outra casa. Tá? Então a gente vai, né, trilhando aí nesses caminhos, chegando nas casas, e a gente conseguiu visitar nesse curto espaço de tempo todas as casas. Tá? A gente chegou numa comunidade com muita resistência ao Evangelho, né? Numa comunidade que quem tinha menos de 13 anos não tinha ouvido do Evangelho. Há 13 não chegava ninguém ali. Há 13 anos, uma criança de 13 anos nunca tinha aberto a boca para um dentista. Uma criança de 13 anos não tinha, né, recebido um atendimento médico. E a gente visitou todas as casas, né? Temos uma estratégia para aproximação, para construir relacionamento. A gente não vai para lá para pedir nada, para receber nada. A gente vai para oferecer, a gente vai para doar. E o ser humano não é bobo, ele sabe, ele percebe isso, né? Há um histórico nessa comunidade que alguém no passado chegou ali, tentou fazer um trabalho evangélico, mas parece que teve um problema, né, ali com financeiro, e aí, né, desconstrói a credibilidade. E a gente chega, as pessoas batem palmas, as pessoas não recebem, e a gente começa, e agora, o que a gente faz? Né? Não, vamos pegar aqui um brinde, vamos voltar lá. A gente pega brinde, bate, irmãos, olha só. A gente só veio trazer para o senhor isso aqui. O senhor quer um sabonete? Aqui tem um sabonete, uma toalha. Aí a pessoa olha, esse não veio pedir nada, esse veio trazer. Né? E aí a gente começou a fazer isso. Levar, conversar, ouvir, né, as pessoas, orar por essas pessoas, tá? Se aproximar dessa gente. E nesse dia, em 2012... a gente fazendo isso e tentando remir o tempo, né, tentando alcançar o nosso objetivo, que era passar por todas as residências, conversar com todos os moradores, atender todas as pessoas que estavam na fila, né, tanto na parte de odontologia, a gente não tinha médico esse ano, mas tinha uma pessoa, uma enfermeira, com doutorado em doenças tropicais, e a gente tinha uma mão de obra excelente com o público infantil. Então a gente conseguiu trabalhar bastante ali, fizemos um trabalho em poucas horas, espetacular. A gente tinha que sair daquele lugar às 15 horas. E às 15 horas a gente começou a desmobilizar, né? Vamos desmobilizar o que a gente mobilizou mais cedo, tira a cadeira, né? Vai trazendo, embarcando, colocando no barco, e a comunidade foi percebendo esse movimento de retração. E daqui a pouco a comunidade começa a chegar para perto da ribeira, para despedir da gente, né? E as pessoas dizendo, vocês vão embora já? Estão voltando para o Rio? Fica com a gente, né? Irmãos, as crianças agarravam as nossas pernas para a gente não sair de lá. Teve algumas crianças que agarraram na perna da minha esposa e falaram assim, tia, a senhora tem filho pequeno? A minha esposa não. Então a senhora não precisa de ir embora. Né? Fica com a gente. E aí o coração começa, né, cortar, a gente começa, né, chorar. E quando a gente entrou na prancha da embarcação, a gente começou a sair dali, a pessoa embarcar, as pessoas disseram o seguinte para nós: vocês prometem que vocês vão voltar? E aí a gente falou o seguinte: a gente promete que a gente vai voltar. E eu pergunto para vocês, a gente deveria voltar ou não voltar? Voltar. Então, eu falei para vocês aqui desse texto, dessa ordem de Jesus, a experiência de Paulo, né, de que nos dá conta de que a igreja não pode cruzar os braços, ficar sentado no banco, porque às vezes, irmãos, cá entre nós, na boa, nós somos seres humanos, nós somos seduzidos a ficar estacionado na zona de conforto. Não é mesmo? Não, mas eu já sou o professor da escola dominical, eu já sou o líder da juventude, eu já sou o ministro de família, me deixa aqui numa boa. Praia, final de semana, minha agenda à noite, no sábado, a reunião com casais, ou a minha escala de música, isso aí é excelente, é o ideal para o ser humano. Isso porque nós somos inclinados, né? A gente faz continência para essa situação de comodidade, né? Eu trabalho aqui em São Pedro da Aldeia, na base. Saí de casa numa boa, 6, 7 horas, 16 horas eu volto, né? Igual nós lá no Rio de Janeiro, quando eu morava em Nova Iguaçu e trabalhava no centro da cidade, né?
tranquilaço. Reunião de vida terça-feira, vem, não tem problema nenhum, dízimo. Agora ficou mais fácil, não precisa ir na igreja para dar o dízimo, é só mandar o Pix, não é mesmo? Não é? Onde é que o senhor quer que eu vá, pastor, hoje? Não, vem cá, prega na igreja quarta-feira, tranquilo. Irmãos, isso é muito tranquilo, é muito fácil, mas isso não é o evangelho. O evangelho não é só isso. É muito mais, é sair da zona de conforto. E aí, eu citei Pedro e Paulo, esses homens entregaram a vida pelo evangelho. Esses homens eram felizes em servir ao Senhor. E aí, aquela interrogação que a gente tinha, poxa, por que Amazônia, por que Flamenguinho, por que sair daqui do Rio de Janeiro, por que comprar passagem aérea, por que fazer um investimento no barco? Porque o Senhor levou a gente lá. O Senhor levou a gente lá. E aquela pessoa que entrou no barco confirmou que a gente precisava estar ali, porque ela falou o seguinte, ó, vocês estão chegando aqui como resposta de oração. E ao sair, as crianças e a comunidade, voltem, a gente precisa de vocês. E a gente voltou em 2023, ano passado. A gente retornou. E a primeira comunidade que a gente foi ano passado não foi essa comunidade do Flamenguinho. A gente foi em Bom Jesus. Quando a gente chegou em Bom Jesus, já tinha um grupo de evangélico lá. E a gente abarranca a embarcação, conversa com o líder comunitário, a gente começou a conversar, e a gente começou a descer o material, e eu vi uma pessoa num flutuante, né? O rio estava cheio, tinha uma pessoa no flutuante, assim, com a mão assim, e aí eu fiquei preocupado, assim, querendo saber, preocupado, o que estava acontecendo ali, aquela pessoa chorando, e aí alguém de nós foi perguntar a ele, né? Foi conversar. E aí, a gente aqui está chegando aqui na embarcação, estou vendo você aqui. Essa pessoa começou a falar assim, olha, só chorando, né? Vocês são resposta de oração. A gente orava para chegar aqui alguém, para trazer socorro para a gente, para trazer uma palavra, a nossa comunidade está abandonada. Irmãos, é impressionante como Deus trabalha na vida daquelas pessoas que estão disponíveis. Eu não estou falando de capacitado, não estou falando aqui de pessoas de bacharel em teologia, de pastor, estou falando de pessoas que estão, né, com o coração na obra. É só assim, ó, eu sou voluntário, envia-me a mim, né? Isaías disse, eu estou aqui, Senhor. Quem enviarei? Isaías, pode me enviar, envia-me. Deus quer trabalhar com pessoas que são voluntárias, que estão disponíveis. E a gente chegou lá no passado com um grupo de 25 pessoas disponíveis. Fizemos um trabalho ali em Bom Jesus. De Bom Jesus, a gente foi para o Flamenguinho, essa comunidade que a gente prometeu que voltaria. E naquele lugar, a gente reencontra essa pessoa que recebeu a gente, volta no barco. Essa pessoa ajudou a gente nessa segunda caravana missionária, ficou com a gente o tempo todo. Irmãos, Deus é tão maravilhoso que essa pessoa se converteu. Essa pessoa se converteu. Essa pessoa foi batizada aqui nessa igreja em dezembro do ano passado. Ela manifestou o interesse dela em se batizar. Ela veio da Amazônia, ficou aqui uma semana, foi batizada, um testemunho espetacular. E essa pessoa agora sai daqui, né, da nossa convivência, volta para a comunidade. Tá, beleza. Não, que isso, rapaz? Tá legal aí? Tranquilo? Essa pessoa, ela não é líder comunitária, ela é líder de saúde da comunidade. Irmãos, Jesus transformou a vida dessa senhora. Amém? Mudou a vida dela. Ela compartilhou conosco, tem um vídeo ela comentando isso. Ela viveu um momento muito ruim na comunidade. A gente está falando aqui, irmãos, de comunidades que têm alguns problemas, né, é diferente da gente, né? Então, você vai lidar com comunidade em que a família, primeiramente, né, é que a questão machista é muito forte, né? A voz da mulher, né, às vezes, né, quase sempre, né, não prevalece muito.
São pais que ficam ausentes de casa, porque precisam de correr atrás do pão de cada dia. Né? Então o homem sai para pescar, sai para a agricultura de subsistência, para colher a malva dele, para beneficiar a malva. A mulher sai para pescar e em casa ficam as crianças. Normalmente uma família dessas tem 5, 6 crianças, algumas mais do que isso, quase 10 crianças, e o responsável pelo cuidar das crianças é a criança mais velha. Às vezes uma criança de 10 anos, de 12 anos, então esse é o ambiente de convivência, essa educação dentro de casa. Isso sem contar com a violência, que é muito marcante, é muito comum nessas comunidades, tá? Crianças são violentadas por pessoas de dentro de casa, às vezes pai, avô, tio, pessoa muito próxima, e a gente chega nessas comunidades e o ambiente é esse, o clima é esse, um clima hostil, um clima pesado, e a gente precisa chegar, se aproximar da família e conversar, e a gente vai para aquele lugar, né, levar muitas coisas em que a comunidade carece receber. Mas de tudo isso, o que eles mais carecem é do Evangelho. Porque Paulo falou assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformação. Né? É o Evangelho que muda a vida da pessoa. É o Evangelho que salva. E a gente chega naqueles lugares com esse desafio de pregar o Evangelho dentro de um cenário completamente contraditório, completamente desfavorável, e a gente precisa, primeiramente, construir relacionamento. As pessoas precisam, desculpe, mas sentir firmeza em você, confiar em você, construir essa confiança, para aí você começar a falar do Evangelho. Mas essa senhora comentou conosco, né, dando seu testemunho, de que ela estava decidida a sair da comunidade, e ela estava passando por um momento de depressão, né, e estava pensando em tirar a vida. Né? Essa mulher recebe o Evangelho exatamente dentro desse contexto. Situação muito complicada na vida dela, da família dela. E aí, Jesus vai ali e transforma aquela realidade. Ela chegou aqui ano passado e para ela tudo é muito bonito, né? Chega no Rio de Janeiro, passou no Maracanã, entrou no Maracanã, tirou foto, e onde ela vai passando, ela vai contando a experiência dela, e aí ela grava um vídeo para a comunidade dela e fala o seguinte, olha aqui, olha o que Deus fez comigo, olha de onde Deus me tirou e realizou realizou meu sonho. O sonho dela era conhecer o Rio de Janeiro, conhecer o Maracanã e ver uma praia, nunca tinha visto uma praia. Levamos ela aqui em Arraial do Cabo, aquela praia lá do Pontal da Atalaia, a mulher ficou maravilhada. Pegou uma garrafinha cheia de água e colocou areia. Olhou para cá, essa aqui é minha praia, vai ficar na minha estante lá. Mas o interessante, ela reconhecer que quem fez isso na vida dela foi o Senhor Jesus. Amém? Irmãos, pregar o Evangelho aos ribeirinhos é uma necessidade, é uma ordem, né? Entre todos os povos, os ribeirinhos, em 2014, né, a gente tem dados aqui de que o IBGE fez um levantamento, são 35 mil comunidades. Dessas 35 mil comunidades ribeirinhas, pelo menos 10 mil comunidades nunca ouviu falar do Evangelho. É quase 1 milhão de pessoas. E a gente está falando de lugar de difícil acesso. Lugar em que o investimento financeiro não é barato. Só para ter uma ideia aqui, a gente já fechou uma caravana missionária. A gente chega lá em Manaus no dia 3 de agosto desse ano. Já estamos preparando a caravana do próximo ano. Uma passagem aérea de ida e volta para Manaus é em torno de R$ 1.300, R$ 1.400. A gente até consegue um preço mais barato numa promoção, mas o valor é esse. O investimento para ficar uma semana no barco é em torno de R$ 1.300 e R$ 1.500 por pessoa, porque a gente está pagando barco, combustível, alimentação. Não é um investimento barato. Além disso, ainda tem as questões culturais, o clima, a questão do próprio ambiente, que é, em alguns lugares, bem inóspito. E aí, o pastor Manuel falou, quem é que quer ir para um lugar desse? O que é melhor? Eu continuar agarrado, abraçado com o meu ministério, confortável, na zona de conforto aqui em Araruama, ou eu fazer um investimento desse para lá?
mas é o Senhor que manda para lá. É Ele que manda. Tá? A gente está falando aqui, né, de questões culturais. E Deus tem falado conosco, com essa igreja, comigo, com o pastor da igreja, né? O pastor passa sempre essas orientações para nós. A experiência que a gente está construindo com o Ionete é que quem vai alcançar os ribeirinhos, quem precisa alcançar os ribeirinhos, já estão lá. Eles já estão lá. Fazem parte, né, daquela cultura, o clima, não é? O que a gente precisa fazer, lembra quando Jesus fala para os discípulos, olha, eu preciso passar por Samaria, lembra? Lembra disso? Por que ele precisava passar por Samaria? Porque ele precisava encontrar uma mulher, uma pessoa. Os discípulos não entendiam aquela dinâmica, aquela necessidade. Tá bom, então a gente vai comprar comida, passar no armazém, a gente vai comprar um sorvete ali, Jesus vai, mas eu preciso passar por Samaria. Jesus chega em Samaria, trava um diálogo com uma mulher, e essa mulher desce para Samaria, prega o evangelho e muitas pessoas se convertem. Jesus precisava alcançar uma mulher. As pessoas que vão alcançar os ribeirinhos, esses 10 milhões, estão lá. A gente precisa chegar na comunidade e trabalhar com o Ionete, trabalhar com José, com Maria e outras comunidades. Essas pessoas se convertendo, a gente precisa discipular, treinar, fazer o trabalho que a gente está fazendo lá e envia. Eu já falei aqui que no próximo ano eu pretendo chegar no Flamenguinho com o nosso grupo e falar, Ionete, cadê o nosso povo? A nossa igreja aqui do Iauara, embarca aqui. Para onde a gente vai? Agora a gente vai acompanhar vocês. Hoje, irmãos, nós estamos nessa comunidade concluindo a construção de um posto de saúde, foi iniciado ano passado, a gente está numa fase ali agora de instalações elétricas, depois hidráulica, esgoto, rebaixar teto e climatizar. Esse posto de saúde é sonho nosso, inaugurar em agosto. E Deus tem colocado em nosso coração que a gente precisa iniciar esse ano ainda a construção da igreja lá. Quais são as nossas dificuldades? Quais são os desafios? Ontem eu falei que Ionete estava tentando acompanhar a conferência em cima de uma árvore, porque é o único lugar que ela consegue sinal de internet. Ela pega o celular, aí sobe na árvore 8 horas, e ela fica com o celular assim, ó, e manda para mim, eu não consigo entender nada, porque está tudo escuro. E ela, ó, que bênção, o culto é uma bênção, poxa, que palavra maravilhosa, em cima de uma árvore, de 8 às 10 da noite. Aí o carapanã, né, que é o mosquito, em cima dela, mas está ela lá, ó, vendo lá, participando do culto, desce da árvore e vai para sua casa. Deus tem colocado no nosso coração, irmãos, que a gente precisa levar infraestrutura para aquele lugar. Colocar ali um sinal de internet melhor, né? E a gente está investindo na aquisição de um Starlink para aquele lugar. A gente está terminando o posto de saúde, mas já investimos R$12 mil no equipo para as nossas dentistas poderem atender naquele lugar. A gente precisa investir na construção da igreja, porque construindo a igreja e a gente conseguindo a internet para discipular, para treinar, vai acontecer o que está acontecendo hoje lá no sertão, né? Igreja construída, líderes treinados e eles fazendo a caravana e avançando para dentro da mata. Amém, glória a Deus, né? E olha, vou dizer para vocês, a gente chega naquele lugar, né? É maravilhoso o trabalho ali, né? Mas a gente vai para entregar, a gente não vai para buscar nada. E é normal, entra numa casa, né? O nordestino e o nortista são hospitaleiros por demais. Entra na casa e você convive com a realidade. E a pessoa te oferece alguma coisa. Às vezes tem uma farinha com o peixe para comer. Mas, irmã, tem o feijão? Não, já tem uma semana, 2 que a gente não tem o feijão e o arroz. Né? E eu não vou ficar de braços cruzados ali. Ano retrasado, a gente chegou numa casa e a pessoa falou assim, olha, o meu marido está com uma inflamação, não pode trabalhar porque o ofício dele lá é construção civil é cortar árvore e preparar madeira, um serviço pesado. Há uma semana esse camarada não trabalhava, não tinha dinheiro para comprar nada. E ele conseguia da mãe dela farinha para misturar na água e para matar a fome. Né? E a gente chegando ali, a gente pode ficar de braços cruzados. Né?
vai no mercado, compra alimento, leva para aquela casa, e a gente fala de Jesus, né? Não era assim que Jesus fazia? Né? O pastor não leu aqui? Jesus percorria as aldeias, as cidades, as vilas, né? E ele olhava para aquela gente, ele tinha compaixão. Eu imagino Jesus olhando e chorando, vendo assim, essa gente é igual uma ovelha sem pastor, não tem o que comer, pessoas com enfermidade. E o que Jesus fazia? Cruzava os braços, voltava e ficava na sinagoga, abrindo os rolos. Ele ia ali, né, e alimentava a multidão. Ele ia ali, curava as feridas, mudava a realidade daquelas pessoas. E as pessoas se convertiam. E Deus tem feito isso conosco, levando a gente lá para a Amazônia, né, levando a gente para o sertão. E o impressionante, né, quando você se dirige ao Senhor e trava esse diálogo com Ele, né, de olhar assim, ajoelhado, lendo a palavra e falar, Senhor, eu quero somente ser usado por Ti. Ele permite. A obra é dele, não é nossa. Ele permite. Você quer? Então tá bom. E ele vai abrindo portas, né? Às vezes, a gente se ajoelha em casa, a gente ora e pede para Deus abrir portas, né? Mas perceba, Pai, abra a porta de emprego, abra a porta para eu comprar um carro novo, abra a porta para eu comprar uma casa, abra a porta né? Para mim, para o meu filho, não sei o que lá. Né? Mas as portas que Deus tem aberto para nós aqui são portas em que você vai levar, vai entregar, você vai abrir mão de si, né? Você vai sair, né? Se despedir de você, né? Se entregar para o Senhor. Deus vai te usando, não é mesmo? E você vai abençoando pessoas. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos aqui. Passa as fotos para vocês conhecerem, né, o trabalho, conhecerem também lá essas comunidades. E depois eu vou mostrar para vocês um vídeo que a Ionete fez para a gente agora à tarde. Irmãos, é isso. Qual é o desafio nosso, né, com a nossa equipe aqui do Radar? Eu falo para eles, a gente precisa chegar nesses lugares e o nosso desafio é pregar o Evangelho, falar desse Evangelho que liberta, conversar, né, chegar ao nível deles e abrir esse diálogo, mostrar que Jesus pode transformar e transforma a vida deles e que a gente está ali para ser esse instrumento. Pode passando. E aí a gente faz trabalho com as mulheres, um trabalho de saúde emocional, saúde mental. A gente reúne as crianças na foto anterior, nessa foto também aqui. A gente prepara kits escolares para essas crianças, porque o acesso à educação aqui é muito precário. E eu visitei algumas escolas e as pessoas perguntavam para mim, vocês trouxeram papel ofício? Vocês têm lápis, têm caneta? Para vocês sentirem o grau de dificuldade, né, de uma escola pública em atender essas crianças. Essas mochilinhas aqui que eles estão pegando, ó, a gente produziu 250 mochilas com todo o kit, com caderno, caneta, lápis, borracha, canetinha, lápis de cor. E abençoamos essas crianças e abençoamos também algumas escolas, né, que precisavam desse material. Pode ir passando. Esse é o nosso ambiente de convivência. Volta aquela foto das redes lá. Volta a foto da rede. Então, a gente, durante uma semana, esse aqui é o nosso local, a nossa casa, a gente dorme em rede, não é? Muitas pessoas têm dificuldade com, né, dormir em rede e não dormem, né? Então, vai preparado para ficar uma semana sem dormir. Mas é isso, tá? O Evangelho não promete conforto, tá? Mas é bênção servir ao Senhor. A gente passou uma foto ali que o Francisco estava ajoelhado, né, conversando com uma criança. Essa comunidade é a comunidade São Sebastião. Ela é vulgarmente conhecida como Costa do Anamã. Anamã é o município. E por que Costa do Anamã? Porque a gente não consegue enxergar as costas, né? Não é mesmo? A gente nunca olha para as costas. Dá a entender, né, de que a gente percebe claramente que é uma comunidade
que o município nunca enxerga, né? Não atende. E a gente chegou naquele lugar, irmãos, no primeiro dia que nós chegamos, nós sentimos assim um clima muito hostil, muito pesado. E a gente já sabia que nessa comunidade existia, ano passado, um alto índice de suicídio, né? Feminino. Quando a gente chegou naquele lugar, as meninas, as crianças, quando avistavam um homem da nossa equipe, começavam a chorar, correr e dizer, né, para a mãe, não quero ver ele, né? Tira ele daqui. E a gente não entendia o motivo disso. E a gente, né, trabalhando ali com a comunidade, né, a equipe infantil, com um grupo maior de meninas, né, tentando inserir os meninos, que era o Francisco e o Bruno, nesse trabalho, as meninas muito, assim, com muita rejeição, né, mas aos poucos a gente foi desconstruindo isso. Essa resistência, né, essa atitude dessas crianças é porque elas são violentadas dentro de casa, pelos irmãos, pelos pais, pelos tios. Daí, um alto índice de suicídio feminino, nível de depressão alta. Costa do Anamã é um desafio para nós. Esse ano, a gente vai voltar na Costa do Anamã. A gente começou um trabalho ali, a gente vai construir uma igreja no Flamenguinho, mas a gente precisa continuar um trabalho nessa comunidade. No primeiro dia, a gente sentiu um clima muito hostil, né, uma resistência muito grande. Mas já no segundo dia, o pessoal já estava à vontade, né? Jogou futebol com a gente, já chegaram para participar do culto. Irmãos, porque o Evangelho transforma. Aonde a luz chega, não tem trevas, não é? Amém? E a gente está indo para lá para isso, para ser instrumentos na mão de Deus, para mudar a realidade daquela gente. Vamos passar o vídeo da Ionete aqui? Consegue? Opa, vamos lá. Gente, tá sem som. Um abraço para todos vocês. Primeiramente, agradecer a Deus por Deus ter nos proporcionado esses dias maravilhosos. Aqui está sendo também uma semana, né, de muito trabalho. Vai estar acontecendo aqui na comunidade do Flamenguinho, uma cruzada evangelística, o pai, né, esse pessoal lá da pastora Alessandra, a equipe de lá, está vindo para cá para fazer essa cruzada evangelística aqui na comunidade. Então, todos estão muito ansiosos por esse evento que vai acontecer no dia 2, 3 e 4, agora de maio, aqui na comunidade. E eu estarei aqui representando, né, a Igreja Batista de Araruama, no Rio de Janeiro, onde a qual tenho o maior orgulho de falar, e é onde fui batizada, né, e eu enchi de alegria e de orgulho para falar sobre missionários da Igreja Batista de Araruama, né. Gente, aqui na comunidade está tendo um problema esses dias, né, que as pessoas estão adoecendo. Eu não sei se é dengue, porque não dá para saber, né, se é dengue. Então, fora isso, está tudo bem. O andamento do postinho também está sendo bem já relevante, né? Estamos esperando só a parte elétrica para poder concluir essa etapa e para a gente finalizar, né? Então, estou aqui no Centro Social da comunidade e com dificuldade de internet, como sempre, né? Prometi para o RP mandar esse vídeo. Quero dizer para vocês que estamos ansiosos para a chegada da equipe em agosto. Sei que está acontecendo essa conferência aí do ID, né, com todos os povos. Isso é maravilhoso, todos os povos. Ontem eu tentei acompanhar um pouco da conferência, né, vendo o Mateus falar sobre o que é ser missão, o que é missão, né? Então, sempre eu me emociono muito quando falo o que é ser missão. Missão não é você querer fazer o que você já faz, é você se entregar totalmente mesmo, né? Porque quando Jesus morreu na cruz por todos nós, então ele morreu e ressuscitou para que a humanidade fosse, como é que eu posso dizer, glorificada, né? Cada um procurar
o seu entendimento de entender que fazer missão é a melhor coisa do mundo, fazer missão por todo o confim da terra. Então, gente, aqui eu deixo um abraço para todos vocês, um beijo, tá bom? Tchau, até mais. Gente, Ionete tem, né, a gente está em abril, né? 4 meses de batizada, é uma nova convertida. Um dia desses, ela descobriu que a Bíblia tem 2 testamentos, né? É uma pessoa que está sendo discipulada e treinada, e já é uma missionária nossa. E Ionete, ela já pega a embarcaçãozinha dela, a lancha dela, sai do rio Iauara, vai para o rio Solimões e tem atendido na costa do Anamã. Ela reúne ali aquele pessoal, as meninas, os meninos, as mulheres, os homens, e ali ela começa a falar de Jesus. Ela pega o nosso devocional, leva embaixo do braço, né, a Bíblia dela, lê a devocional do dia, lê o versículo, e o que Ionete transmite àquela gente? Testemunho pessoal de conversão. E ela começa a falar que Jesus mudou a vida dela, que ela estava em depressão, que a realidade dela era tirar a própria vida. E ela fala assim, Jesus mudou a minha vida. E pessoas têm se convertido com o testemunho de Ionete. Uma pessoa nova convertida, mas que já entendeu de que a ordem do Senhor Jesus é fazer discípulos. A ordem do Senhor Jesus é ir e pregar o Evangelho. A ordem do Senhor Jesus é sair da zona de conforto e entender para onde é que Ele está mandando a gente. Que Deus possa nos abençoar. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa. Querem complementar? Ok? Podemos encerrar? Que horas tem, pastor? 4h50. Irmãos, a gente vai encerrar esse momento. Às 19h30 começa o nosso culto, né? Esse tempo agora de 17, né, até às 19h30 a gente tem aí para tomar um banho, depois retornar. Eu peço, né, que vocês retornem para o culto. A gente vai receber agora uma palavra assim de Deus, né, uma pessoa que fala para missões com crianças, né? Ela já chegou aí? A Flávia não, né? Flávia Grégio é uma missionária, escritora, tá? Então não deixem de participar do culto à noite. Vamos abaixar as cabeças, vamos orar, quero orar por vocês. Agradeço a atenção de vocês, a participação, qualquer dúvida, se vocês quiserem conversar comigo sobre o radar, sobre o projeto na Amazônia, né, sobre a nossa parceria no Nordeste, sobre esse sonho que Deus tem colocado em nossos corações de atravessar o oceano, pode me procurar, a gente vai ter um tempo para conversar ali fora. Amém? Pai, nós te agradecemos por este momento, pela tarde desse dia, o prazer, Pai, que o Senhor coloca em nossos corações, de poder aprender um pouco mais da sua palavra. Pai, essa palavra é clara, não tem dúvidas, e o Senhor determina que a gente vá cumprir a missão. A igreja é essa, Pai, que sai das 4 paredes, que enfrenta situações adversas, entra em lugares inóspitos, ó Pai. E nessa tarde a gente pôde aprender aqui com o pastor Antônio dos desafios, ó Pai, que é fazer a sua vontade, cumprir o ID ali no sertão. E também neste momento, ó Pai, a gente pôde aqui conversar sobre o desafio, ó Pai, de entrar naquela floresta, entrar ali naqueles rios e garapés, Pai, na Amazônia, para falar do seu evangelho, mas é o Senhor é o Senhor da Seara, o Senhor que nos leva àquele lugar. Pai, o Senhor é o dono de toda a prata, todo o ouro. Pai, o Senhor é o médico dos médicos, e a gente não tem olhado para esses desafios, para essas dificuldades. A gente quer, ó Pai, te servir. E nessa hora, eu quero colocar a vida de cada pessoa que está aqui nesta sala. Pai, foi o Senhor que trouxe essa gente para cá. E eu tenho certeza que o Senhor quer tratar com cada um aqui. Que a sua palavra, que a sua mensagem possa achar moradia nesses corações. Pai, que este final de semana, que o dia de hoje seja um divisor de águas em que cada um de nós possa entender para onde é que o Senhor está nos conduzindo. O que o Senhor quer fazer conosco. Pai, continue usando cada um de nós como instrumentos em suas santas mãos para cumprir a sua vontade, para despovoar o inferno, para continuar avançando, ó Pai,
para romper as amarras do inimigo, para derrubar os portões do inferno, ó Pai, levando o seu evangelho. Recebe nosso louvor, Pai, nossa gratidão. Nos dê um final de tarde abençoado e prepara os nossos corações e as nossas mentes para receber ainda hoje um pouco mais da porção da sua palavra. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente, obrigado, tá? E aí, Fiosa? Você gostou?